Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento que você está ouvindo essa palavra, mas seja muito bem-vindo a esta palavra no meu canal. E antes que você continue a ouvir, eu te peço que se inscreva no canal para ser notificado quando nova palavra eu colocar aqui e que você também curte, comenta e compartilha, tá bom? Então faça isso daí. Hoje eu quero falar sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32, onde eu falo ali, eu vou falar sobre a parábola do filho perdido. Eu não vou fazer a leitura desses versículos de 11 a 32, porque ficaria extremamente cansativo, mas eu vou tentar fazer um resumo, mas eu te encorajo a fazer a leitura desta parte sobre a qual eu vou falar, tudo bem? Bom, nesta parábola que Jesus está contando, ele já havia contado a parábola do pastor com 100 ovelhas que perde uma ovelha e ele larga as 99 para encontrar a ovelha perdida. E Jesus, então, no versículo 7, ele coloca assim: da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E na sequência, ele traz então mais uma parábola para reforçar esta ideia do céu. Então, resumindo, essa parábola diz assim: era um homem que tinha terras e dois filhos, o mais velho e o mais novo. Um belo dia, o mais novo chegou para o pai e falou: Pai, eu quero a minha parte da herança, por favor, porque eu quero conhecer o que existe aí no mundo. Então, a parábola diz que o pai dividiu a herança e o mais novo pegou a estrada e foi conhecer o que havia no mundo. E ele gastou todo o dinheiro de forma irresponsável, diz a palavra de Deus, e passou fome depois de um tempo. Lógico, ele gastou todos os recursos, não estava mais na casa do pai, de onde ele não reconhecia exatamente o tamanho da bênção sobre a tua vida. E ele passou fome então e chegou a comer comida de porcos, a palavra de Deus diz, e ele se arrepende então. E ele diz: pequei contra meu pai, pequei contra o céu, e até os funcionários do meu pai, os empregados de meu pai, eles comem muito melhor do que eu, porque a Bíblia diz que ele até desejou comer comida de porcos, mas ele não conseguia. Então ele chegou no mais baixo nível ali de vida, uma subvida. Então ele decide voltar e ele fala: eu vou falar para o meu pai que eu me arrependo muito, eu vou pedir perdão a ele. E eu sei que eu não mereço mais ser o filho dele, porque afinal de contas eu tive uma atitude gravíssima contra o meu pai, uma desonra muito grande. E ele retorna então com essa ideia de quando encontrasse o pai dele, ele proporia ao pai que ele fosse empregado do pai também, para pelo menos ele ter uma vida mais digna. Mas aí, Jesus contando a parábola diz que quando ele volta para a casa de seu pai, no versículo 20, ele ainda estava longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Versículo 22, o pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então o pai teve uma atitude que o filho não esperava. O pai se alegrou, celebrou. O pai não falou nada. O pai não disse nenhuma palavra de rancor, não disse eu não te aceito. Mas o pai perdoou de imediato, sem ele nem ter falado quase nada. O pai já viu, já correu e já o abraçou. Nesse momento, o filho mais velho percebe que existe uma celebração e ele pergunta para os outros funcionários: o que está acontecendo? Qual o motivo dessa festa? E aí, então, um servo responde para ele: é que seu irmão mais novo retornou para casa
e seu pai está festejando então porque ele está salvo. E aí diz a palavra de Deus no versículo 28 que o irmão mais velho se irou e não quis entrar e participar daquela celebração. O pai sai da celebração e insiste com este filho mais velho, mas ele responde: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. E o pai então responde: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quando Jesus conta essa parábola e quando nós lemos essa parábola, pode passar na nossa cabeça a mesma ideia do filho mais velho. Poxa, o mais novo vai, apronta, gasta tudo, faz o que quer, depois percebe que fez uma besteira, volta e não sofre nenhuma punição, bastou se arrepender e ele volta e já volta para a posição de filho. E o pai, quando diz tragam um anel para o seu dedo, isso significa tragam para ele de novo a autoridade que ele tem nessa terra, a autoridade de filho, né? E o mais velho fica ali indignado, afinal de contas eu não saí daqui. E ele ainda diz para o pai, trabalhei como um escravo e nunca houve nenhuma festa para mim. E o pai então se justifica, né? Explica para ele, meu filho, você sempre esteve aqui, mas precisamos celebrar. Aquele que estava morto voltou à vida, que estava perdido e foi achado. E essa palavra eu quero trazer para nós hoje, para cristãos que estamos celebrando a vida do Senhor Jesus, que estamos felizes por termos sido resgatados, estamos congregando numa igreja e temos outros irmãos. O irmão, o filho mais novo, a diferença básica dele com o mais velho é o que o mais novo teve coragem. Ele se sentia livre, tão livre que ele decidiu que ele gostaria de experimentar do mundo. Tantas pessoas estão dentro da igreja e às vezes querem experimentar o que é uma vida sem a proteção e a cobertura de Deus. Nasceram num lar evangélico, que não aconteceu comigo, e ficam curiosos com as coisas do mundo e ficam desejosos. Alguns, como o irmão mais novo, têm coragem, se sente tão livre que sai da presença do Pai e vai viver uma vida sem a cobertura do Deus, do Pai Celestial, aqui na parábola, sem a cobertura do Pai dele, mas quer dizer do nosso Deus. E ele percebe que sem a presença de Deus, sem a presença do Pai, nem comida de porcos sobrava para ele. Ou seja, é subvida, é uma vida sem vitória, é uma vida podre, é uma vida miserável, é uma vida de escassez quando estamos distantes de Deus. E ele então se arrepende, assim é o nosso Pai. Quando nós nos arrependemos de termos tomado uma decisão que não era do Senhor, termos nos afastados da presença de Deus, quando nos arrependemos, às vezes temos a sensação de que não é possível que Deus vai me aceitar da mesma forma, com o mesmo amor. E Satanás, ele vem muito forte sobre todas as pessoas que erram. Acaso você está ouvindo aí, você errou, pecou, caiu, e você tem ouvido às vezes a voz de Satanás dizendo para você, você pensa que você merece voltar a ser filho? Não, você fez muita coisa errada, você pode ser pelo menos um servo, voltar a ser, não como filho mais, mas ser um escravo desse Deus, sujeito, sem direito algum. Mas isso é uma mentira de Satanás para a tua vida. O Pai está de braços abertos, nos esperando retornar para Ele. E às vezes você é o cristão que fica ressentido, porque às vezes não tem coragem de sair da igreja. E eu não estou incentivando ninguém a sair, mas tem gente que não dá valor para onde se encontra, não dá valor
por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado, tantas proteções que o Senhor tem trazido para a tua vida. Você que é nascido, criado num berço evangélico, você tem coberturas e proteções, às vezes que você nem imagina. E quem sai, vive o mundo e come comida de porco, como eu vivi muitos anos sem a presença de Deus, quando você entra na casa do Pai, você vê quanta coisa tem ali. Sobeja a comida, sobeja a vitória, sobeja amor deste Deus. E existem cristãos que nunca se desviaram e por isso se sentem orgulhosos como este filho mais velho, tão orgulhosos da própria capacidade de não se desviar, que na verdade não vem de uma capacidade, mas às vezes de uma covardia, porque aqui nessa parábola o filho mais novo teve coragem de pedir a parte dele sair. O mais velho não teve coragem. E por que eu digo que ele não teve coragem? Porque ele fala para o pai que trabalhou feito escravo. Escravo não tem opção. Escravo, às vezes, mesmo que ele queira fugir, ele pode ser morto, ele é arrastado. Então, ele não tinha coragem e se aquietou e se acostumou a ficar ali com o pai. Mas não que houvesse amor nele por estar na casa do pai. Tanto não havia amor que o seu irmão mais novo na parábola retorna. E se ele fosse uma pessoa com amor pelas pessoas e soubesse que o lugar onde ele está ali na presença do pai dele era o melhor lugar para se estar, ele teria se preocupado com o irmão que estava agora largado, sem comida, debaixo de chuva, traçando um paralelo. Sem a presença de Deus, não tem cobertura, o inimigo faz inúmeras coisas para destruir, arrancar a esperança, fazer a pessoa ainda tentar se matar muitas vezes. O mais velho, se tivesse amor pelo irmão mais novo, estaria na festa celebrando junto com o pai, mas como ele ficou como um escravo, não por vontade, mas por covardia, ele se ressentiu com o pai de ter aceito o irmão sem nenhuma punição, somente devolver tudo para o irmão mediante o retorno, a alegria do pai com o retorno de um filho. E o mais velho, então, fica assim. O mais novo tem liberdade, o mais velho se acha escravo. O mais novo se arrepende, o mais velho se acostuma a ficar onde está. O mais novo fica grato e feliz quando vê aquele amor do pai e reconhece a diferença de viver com o pai e de viver sem o pai. O mais velho, neste momento, fica ressentido, se orgulhando de tanto sacrifício que ele fez para permanecer com Deus. E às vezes você é um cristão que está ressentido por tanto sacrifício que você faz para permanecer na igreja. E o mais novo, então, recebe todo esse amor e ele fica, então, com a convicção de que realmente o melhor lugar para se estar é debaixo da cobertura do Pai. O mais velho continua irado, porque a Bíblia diz que ele fica irado com Deus, irado com o Pai. Então, que você ouça essa palavra e reflita que tipo de cristão você tem sido. Um cristão que, na presença de Deus, se sente tão livre, estar na presença de Deus porque você quer estar, e se você, por um acaso, acha que não tem vantagem, ou que você não é feliz mais na casa de Deus, talvez você tenha se desviado, às vezes você ainda está afastado, mas perceba, não fique comendo comida de porcos por muito tempo. Não fique sofrendo ao relento. Peça perdão, se arrependa e volte para a casa do Pai. Volte para a presença do Senhor. E eu falo para você também, às vezes, que está na igreja ou servindo a Deus porque você se sente um escravo. Você se sente aprisionado. Não porque você deseja, mas porque quiseram assim. E você se torna um cristão amargo, ressentido, que não consegue perdoar um irmão que erra e que volta para Deus. E Deus traz dons para esse irmão, traz uma vida nova e você fica pensando, e eu estou tanto tempo na igreja, nunca me desviei e eu não tenho o que esse irmão tem. Talvez você seja o filho mais velho, que está na presença de Deus, porque se sente um escravo e você está
irado com a forma como Deus perdoa. Então, eu quero deixar para você nessa palavra a reflexão. Saiba que viver com Deus é maravilhoso e deve ser uma escolha de todo o seu coração, de toda a sua mente, com todas as suas forças. Você deve amar esse Deus, como a Bíblia diz, por amor, por decisão. E se você se sente preso, forçado, escravo de um evangelho, sem ter amor por esse Deus, você realmente deve ser uma pessoa muito ressentida quando você percebe que o perdão de Deus por aquele que se desviou é maravilhoso e o que se desviou retorna para a casa do Pai e automaticamente já tem o anel no seu dedo e tem autoridade de filho. Se você está no Evangelho e nunca se desviou, que você sinta a mesma alegria quando uma pessoa que está perdida volta para Deus e vá celebrar junto com Deus Pai o retorno desta ovelha que estava perdida. Reflita sobre essa palavra e entenda o valor de se estar na presença de Deus. Deus é maravilhoso. E quando nós entendemos isso, nós praticamos esse evangelho, nós vivemos a palavra de Deus e nós buscamos uma intimidade de filho com esse Pai por amor e decisão. Que o Senhor abençoe a tua vida, que esta palavra gere frutos em você, que você possa compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas. Seja muito edificado, que Deus te abençoe e até a nossa próxima palavra.